Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Bom estar com vocês novamente. Nossa passagem base hoje é o primeiro capítulo do livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Se você quer pôr um nome nessa mensagem, para suas anotações, eu intitulei como Jesus é suficiente, ok? A passagem de Gálatas 1, versículos 6 a 9, diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como também já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Conta-se que um sábio chinês, nas suas peregrinações, ele parou juntamente com um discípulo na beira de um lago, a fim de tomarem água. E quando os dois se curvaram para beber, o discípulo disse ao mestre: Mestre, eu tenho grande desejo de ser como o Senhor. Me ensina tudo o que o Senhor sabe. O mestre olhou para ele e falou: Você quer realmente saber e viver tudo que eu vivo, saber tudo que eu sei? Sim, mestre, eu quero. Faço qualquer coisa para isso. Subitamente o mestre agarrou a cabeça do discípulo e afundou-a dentro do riacho. E, obviamente, não bastou muito tempo para que esse jovem discípulo passasse a sentir uma falta de ar enorme. Ele estava se afogando. Então, nesse momento, o mestre levantou ele da água. Ele respirou profundamente antes que falasse alguma coisa, teve novamente a cabeça mergulhada dentro d'água. E novamente se desesperou pela falta de ar. Quando o mestre o levantou novamente, ele saltou para longe do mestre e falou: Nossa, que é isso, né? Por que isso? E o mestre falou para ele com muita calma. Falou: Olha, no dia que você ansiar pela sabedoria, com a mesma intenção, com o mesmo volume que você sentiu agora pelo ar, então você estará pronto para conhecer tudo o que eu conheço e fazer tudo o que eu faço. A moral da história é que às vezes a gente acha que precisa de muita coisa para realizar determinadas coisas, né? A gente precisa de mais para poder fazer alguma coisa. E isso nem sempre é verdade. Aliás, na maioria das vezes, não é verdade. O que a gente tem, basta. O que a gente tem é suficiente. Quando a gente para pensar nas cartas de Paulo, a gente encontra basicamente dois motivos para elas existirem. A primeira é a instrução. Paulo tem o cuidado de nos instruir através das suas cartas. A segunda é o encorajamento, visto que a cruz para o cristão não é uma opção, é uma realidade. Então, nas cartas de Paulo, ele normalmente busca isso. Agora, aqui em Gálatas, nós encontramos essas duas prioridades: a instrução e o encorajamento. Mas também nós encontramos repreensão. Paulo repreende os irmãos na Galácia. E aí nós vamos pensar assim, mas o que é que incomoda Paulo? E nós vamos ver, só um minuto,
Para variar, eu estou apanhando um pouco da tecnologia aqui. Então nós vamos ver aqui, primeiramente, quais são as chateações do Paulo. Nesse trecho que nós lemos, de Gálatas 1, versículos 6 a 8, Paulo está advertindo os irmãos, né, ou está questionando a atitude dos irmãos por causa da ação dos judaizantes. Os judaizantes não eram nada mais nada menos que judeus convertidos, né, que se tornaram cristãos, e que, por algum motivo, entenderam que apenas o batismo, apenas os ensinamentos de Jesus, não seriam suficientes para alcançar a salvação. Então eles estavam tentando convencer os outros de que, além da salvação que Cristo propõe, eles também precisavam circuncidar-se, o que era uma exigência, um mandamento da lei judaica, que nada tem a ver com a graça. Mas esses judaizantes, eles estavam dizendo lá, não, realmente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, para garantir, vamos também circuncidar, conforme a lei judaica ensina. Isso era uma clara armadilha do inimigo, né? Paulo nunca ensinou isso, Cristo nunca ensinou isso, e realmente o que nós entendemos é que a graça é suficiente, então a graça basta. No entanto, eles deixavam isso claro, né? Eles queriam que os judeus convertidos também fossem circuncidados, sem prestar atenção que essa atitude em si carrega uma maldição, e está aí no finalzinho do versículo 9. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, não somente não havia necessidade, como se aqueles que fizessem isso estariam em maldição. E nós vamos entender logo, logo o que é essa maldição. Outro momento em que Paulo deixa claro a sua insatisfação, a sua indignação, como esses judeus, né, como esses irmãos lá na Galácia, que estavam dando ouvidos aos judaizantes, está aí no versículo 3, no capítulo 3, perdão, nos versículos de 1 a 5, quando ele diz, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto? Deixa eu pegar meu óculos. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, chamar esses irmãos de insensatos é uma forma delicada de apontar a burrice que eles estavam cometendo. Porque como é que você recebe a palavra pela fé, como é que você conhece Jesus pela instrução da palavra e de repente você quer voltar aos rudimentos da carne, a fazer as coisas que uma lei física determinava, agora que você vive pela lei do Espírito? Não tem sentido. É claramente uma burrice, mas Paulo, mais educado do que eu, né? Oh, gente, isso aí é uma insensatez, né? Para um pouquinho e pensa a respeito disso, né? E ele ainda vai mais, por todo esforço, tudo aquilo pelos que vocês passaram, o arrependimento, reconhecer que é pecador, saber que estava indo para o inferno, que de repente agora está salvo em Cristo, tudo isso que vocês passaram,
Não caiu a ficha? Vocês não perceberam isso? Tá? Irmãos, a vida ensina. Quando você olha para trás, para o que você era, para o que você é hoje, e percebe as vantagens que você tem de estar no reino, isso tem muito valor. Isso tem muito valor. A vida ensina. E nesse caso, a vida dos judeus ali, dos cristãos ali, também estava ensinando. Então Paulo está indignado. Como que vocês são insensatos a esse ponto? Ah, olha também, capítulo 5, versículos 2 e 3. Versículo 5, capítulos 2 e 3. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. A indignação de Paulo, ela vem carregada de uma preocupação enorme com a salvação, com o caminho que os judeus, que os cristãos ali, judeus convertidos especialmente, já tinham alcançado, né? E mesmo os outros que estavam sendo induzidos pelos judaizantes, né? Não judeus, mas gentios também, que estavam sendo induzidos pelos judeus a se circuncidarem, né? Jesus está dizendo, gente, se você fizer uma coisa dessa, você já caiu da graça. Você já está dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu a pena e que isso não foi suficiente. E que você precisa também fazer um corte na carne para dizer que você é cristão. Isso não existe. E tem mais, se você fizer uma coisa dessa, admitindo que a lei é válida, você precisa fazer tudo aquilo que a lei diz, porque não adianta fazer uma parte da lei. Se você fizer parte da lei e não fizer o restante, você está infringindo a lei da mesma forma, como se não fizesse nada do que a lei diz. Agora, quando você topa isso, você está admitindo que está vivendo pela lei, você não vive mais pela graça. Aí você me pergunta, bom, tá legal, essa era a situação dos cristãos lá, a situação dos judaizantes, que estavam ali incitando os cristãos a circuncidarem-se. E o que isso tem a ver com a gente, Santana? O que acontece é que nós vemos muitas vezes os irmãos buscando formas alternativas para realizar a tarefa que todos nós temos. Todos nós damos graças a Deus de ter a palavra, de ter Jesus Cristo em nossas vidas, de sermos cristãos. Mas o nosso trabalho só consegue ser feito se a gente tiver um trabalho melhor. E com o trabalho que eu tenho não dá, eu não consigo tempo, eu não consigo me organizar, eu não consigo tranquilidade para fazer o que a Bíblia diz. O ambiente que eu estou é muito ruim. Se eu tivesse um emprego melhor, um lugar melhor para trabalhar, a coisa caminharia. Ou então, puxa vida, que bom que eu sou cristão. A pena é que eu não tenho tempo para isso. Eu precisava de mais tempo, sabe? Trabalhar menos, estudar menos, gastar menos tempo com as crianças, sei lá, passar menos tempo no trânsito. Eu tinha que ter mais tempo. Aí se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria divulgar Cristo, eu conseguiria fazer o trabalho cristão melhor. Ou então, olha, eu sei que eu estou salvo, eu sei que eu tenho Cristo, mas se eu pudesse ir para o púlpito, se eu fosse pregador, aí sim, aí a coisa ia caminhar. Aí eu teria uma satisfação, eu teria um prazer a mais, eu teria
uma energia a mais para transmitir. Será que a gente não está, de certa forma, fazendo também o que esses judaizantes estavam pregando? Olha, para você ser cristão, não basta apenas conhecer a palavra, não basta apenas ter dito sim ao senhorio de Jesus na sua vida. Você precisa de mais alguma coisa. Acrescenta aí alguma coisa que daí fica fácil levar. E a verdade, meus queridos, é que eu e você precisamos entender que Cristo é suficiente. Paulo usa esse argumento no livro de Gálatas. Aliás, é o contexto do livro de Gálatas. Jesus basta. Jesus basta. Não, você não precisa de mais horas. Você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa estar no púlpito. Você não precisa ser importante. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você precisa de Cristo. Você precisa da palavra viva. Você precisa do consolo do Espírito na sua vida para te ajudar a fazer o trabalho dele. O argumento de Paulo e o nosso é: Cristo é suficiente. Todos nós temos o suficiente para permanecermos firmes na nossa fé. Essa fé redentora que nos salvou, que nos resgatou, e essa mesma fé que nos incita a levar Jesus para o mundo. E João capítulo 8, versículos 31 e 32, que muitos de nós já conhecem de cor. Mas eu vou ler para não correr o risco de omitir nenhuma palavra. Vai nos dizer o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Curto e grosso. Curto e grosso. Basta permanecer na palavra. Basta ser discípulo de Jesus Cristo. Basta conhecer a verdade e estar livre dessas armadilhas, dessas enganações que o diabo oferece. Em Mateus 28, 20. Segunda parte do versículo, Jesus diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Além da palavra, além do discipulado, além da verdade, Jesus está conosco o tempo todo. É Ele que nos inspira, é Ele que nos ajuda a fazer a sua vontade, é Ele que nos ajuda a pregar o Evangelho. É Ele que é a nossa suficiência. Não temos necessidade de mais nada. A gente precisa aprender isso, a gente precisa ser fiel, a gente precisa ser verdadeiro com isso. Lembra da ilustração lá do sábio chinês? Então, nós precisamos apenas desejar fazer a vontade de Deus na mesma proporção que desejamos ar para respirar. Isso basta. Quando a gente conseguir fazer a vontade, quando a gente conseguir se entregar a Deus de uma forma completa, a gente vai realmente sentir a necessidade de falar, sentir a necessidade de divulgar essa boa nova de salvação. Nós já fomos agraciados com isso e o mundo precisa dela. É nosso papel, a gente pode fazer, irmãos. Vamos buscar ardentemente fazer a vontade de Deus. Que Ele nos abençoe e nos encoraje a viver pela suficiência de Jesus Cristo. Bom domingo a todos.